para os discípulos e depois enviou eles de dois em dois para saírem, né, pelas cidades, pregando a mensagem, tá? Então a gente vai ver que Jesus ele separou os discípulos, treinou os discípulos e através do seu próprio testemunho Jesus educou eles, né, para o evangelismo. E Jesus enviou eles de dois em dois em duplas missionárias para visitar as casas, os lares, as famílias. Olha só o que diz Marcos capítulo 6, verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus deu autoridade, poder, para que os discípulos pudessem expulsar, né, espíritos imundos. Então, esse verso de Marcos, especificamente esse verso aqui de Marcos, ele traz esse relato do que aconteceu com Jesus e com os discípulos. E é interessante que aqui diz que Jesus chamou os 12 discípulos, né, e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade. E nós vamos ver que esse plano não mudou. Jesus continua ainda chamando discípulos para enviar de dois em dois, para enviá-los, né, cada um de nós, para evangelizar qualquer lugar, né, e aqui especificamente falando das cidades. Pô, como podemos relacionar aqui então vida no campo e evangelismo na cidade? Será que isso é possível? Nós vamos ver que sim, é possível. Esse é um plano de Deus. Nós podemos ver isso na vida de Enoque no passado. É um momento difícil, uma situação antes do dilúvio, né? E ali pré-dilúvio, Enoque estava vivendo naquela época bem difícil. A cidade, naquele momento da história, estava completamente contaminado. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ver que o povo antediluviano estava completamente bem semelhante ao que está acontecendo hoje, ao ponto que Deus teve que enviar o dilúvio para eliminar aquela situação e para que o pecado não destruísse o povo de Deus, para que o pecado, Satanás, não viesse destruir aqueles descendentes, no caso, né, aqueles antecessores de Cristo. Então, Jesus era o plano de Cristo vir e nascer da sua igreja, do seu povo. Gênesis capítulo 3, verso 15 nos diz: Satanás tentou eliminar a vinda de Cristo, destruindo a igreja até a volta de Jesus. Ele tentou de todas as formas levar o povo de Israel ao pecado, levar o povo de Israel ao cativeiro, e tentar eliminar o povo de Israel, fazer com que o povo de Israel pudesse se envolver com a idolatria e perder, né, o chamado deles. Então, o inimigo tentou de todas as formas anular a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, ele tentou ainda matar Cristo quando era bebê, quando era criança. Vocês lembram da história, né? Bem semelhante ao que aconteceu com Moisés. Mas Deus protegeu Moisés e Deus também protegeu Jesus. Então, ou seja, uma época difícil que Enoque viveu, mas ele fez um trabalho missionário que hoje não é diferente. Deus também deseja que a gente faça esse trabalho missionário sem precisar morar na cidade. Tá? Esse é o grande ponto aqui, sem precisar morar. Enquanto estivermos aqui na cidade, devemos pregar o evangelho. Mas é um desafio. Entretanto, aqueles que não conseguem sair, nós aprendemos no primeiro encontro, que Deus ele dá a graça para as pessoas que ainda moram na cidade pregar o evangelho. Mas o plano de Deus é que a gente possa evangelizar a cidade a partir do campo, tá bom? Vamos analisar algumas coisas aqui, irmãos. Olha só, hoje nós vamos dar uma analisada à localidade e outras características do lar. Então, a vida no campo, nós vamos precisar, né, realmente ter um lugar adequado para morar. Então, nós vamos ver a localidade e outras características do lar no campo, tá? Do lar no campo. Olha só, vamos ver aqui alguns detalhes. Ellen White, nós vamos ver alguns textos aqui do Espírito de Profecia, tá? Nós vamos nos basear nos textos do Espírito de Profecia e na Bíblia. Agora, olha só que interessante. Nessa pequena introdução, e nós vamos ver aqui, muitos acreditam que o chamado de Deus para o seu povo sair das cidades
e se instalar no campo está relacionado ao tempo de angústia, né? Algumas pessoas dizem assim, apenas quando sair o decreto dominical é o momento que vamos sair da cidade. Então muitas pessoas estão fazendo essa relação por causa de um texto, e eles acabam interpretando que somente é o momento de sair quando o decreto dominical chegar. E nós vamos ver se realmente é isso que Deus está dizendo ali, né? Na verdade, quando saiu o decreto dominical, eu já expliquei isso no estudo anterior, o decreto dominical é o último momento, é o basta, né? É o último momento para o povo de Deus sair da cidade. Mas o chamado de Deus é para sair da cidade antes do decreto dominical. Nós estudamos também em Gênesis que quando Deus criou a terra, Deus deu para Adão e Eva um jardim como lar. Então eles moravam em um jardim, o jardim do Éden. Então sempre foi plano de Deus que o ser humano morasse no campo, né? Após o pecado, Deus não mudou. Quem começou a construir as cidades foi Caim. Caim se rebelou contra Deus e começou a construir cidades. Vamos ver que, no caso, né, Abel e Sete, eles não dizem, a Bíblia não relata que eles construíram cidades, mas relata que Caim começou a construir as cidades e aí continuou até hoje, né? Então, nós vamos ver que o plano de Deus com o povo de Deus sempre foi o campo. Tá? Dá para analisar bastante detalhes aí. Mas olha, continuando o texto, diz assim: será que o propósito dele, no caso de Deus, para a vida campestre, tem especialmente a ver com a fuga da perseguição? Será que a saída do campo é só para fugir da perseguição? Essa é uma pergunta, né? Vamos descobrir porque Ellen White diz: sair das cidades se tornará uma necessidade para muitas famílias. Ela vai dizer, né? Assim como também o que está escrito acerca das características de um lar que corretamente representam a Deus. Quais são outros padrões divinos concernentes ao lar, além de sua localização? Nós vamos ver alguns pontos aqui. Primeiro, desvantagem das cidades. Vamos analisar mais algumas desvantagens de morar na cidade. Ao escolher uma residência, Deus quer que consideremos, antes de tudo, as influências morais e religiosas que rodearão a nós e a nossa família. Então, Deus, ele deseja, aqui no livro Patriarcas e Profetas, é revelado que Deus deseja, que é plano de Deus, que a gente faça o quê? Considere, né? Que a gente, ao escolher uma residência onde vamos morar, devemos considerar, antes de tudo, as influências morais. Morais é a formação do caráter, né? Como será o caráter, a moral dos seres que vão morar ali, no caso dos filhos, do pai, da mãe, da família, né? Que caráter serão formados? Qual é a influência sobre as crianças, sobre a família, né? Na formação do caráter. Quais são as influências morais? Quais são as influências? Então, isso é muito importante, considerar essas influências sobre o caráter da família. Então, a cidade, você sabe que as influências são bem negativas, né? As influências para o caráter das pessoas que moram na cidade são influências bem negativas. Desvantagem da vida nas cidades ainda, vamos analisar mais um pouco. Primeiro, olha só, as cidades tende a exercer uma influência desmoralizante sobre as pessoas, né? Desmoralizantes. Olha só, o livro O Lar Adventista, na página 141, diz assim: far-vos-ia bem pôr de lado vossas perplexidades e cuidados, e procurar um retiro no campo, onde não há fortes influências para corromper a moral de um jovem. Não ficareis inteiramente livres, é certo, das contrariedades e cuidados no campo, mas evitareis muitos males e fechareis a porta ao dilúvio de tentações que ameaçam dominar o espírito de vossos filhos. Então, olha só a orientação da serva do Senhor, Deus, através, né, de Ellen White. Aqui nos diz que a vida no campo, nós não vamos ficar 100% livres de influências negativas em qualquer lugar deste mundo aqui.
tá? No campo, tem influências negativas? Existe. O pecado ainda está na terra, né? Enquanto o pecado não foi eliminado, as influências negativas vão estar em tudo que é lugar. Entretanto, o campo é menos influências negativas, né? No caso, a gente vai ver aqui, ó, que ela vai dizer, né? Não ficareis inteiramente livres, é certo das contrariedades e cuidados no campo, mas evitareis muitos males e fechareis a porta ao dilúvio de tentações. Então, é menos, né? O dilúvio, vamos dizer assim, é menos evitar os dilúvios de tentações. No campo, você tem essa proteção, né? Claro, tem dificuldades, tem problema. Onde tem seres humanos, tem problema também, né? O ser humano, é, ele acaba, né, trazendo dificuldades, né, para ele mesmo e para outras pessoas. Mas uma pessoa que está buscando a Deus, ela vai o quê? Ela vai buscar ter controle da sua vida, das suas atitudes, das suas escolhas e também, no caso, morando no campo, vai evitar essas influências negativas sobre ela mesma. Aqui nós vamos ver que há desvantagens em morar na cidade, né? E vantagens em morar no campo. Olha só que interessante. Vamos analisar mais um pouco. A vida na cidade é uma ilusão, tá? É uma ilusão. Isso que está acontecendo muito hoje, né? Através da, 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 da tecnologia, né? Em si, geral, resumindo, as pessoas estão sendo iludidas, estão vivendo uma vida bem de ilusão na cidade. A vida nas cidades é falsa e artificial, diz o livro Ciência do Bom Viver. Artificial e o que mais? É falsa e artificial. A vida nas cidades é falsa e artificial. Então, se você quer algo real e verdadeiro, as cidades é um lugar que dificilmente você vai achar. Então, a vida no campo, ela produz mais coisas naturais, né? Ela traz mais coisas verdadeiras. Então, a natureza que Deus criou, ela traz muitas lições verdadeiras, né? Então, isso é muito importante, pararmos para analisar esses detalhes. Bom, outra coisa importante, a vida na cidade não provê boa saúde. Então, a maioria das doenças estão relacionadas com a vida na cidade. Então, olha só, o ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. Então, a gente está analisando pontos aqui sobre vida no campo, evangelismo na cidade. Então, uma coisa é morar na cidade, outra coisa é evangelizar a cidade a partir do campo. Então, a maior parte do tempo, o servo de Deus, né, a família cristã, a família adventista, deveria morar na cidade e evangelizar, perdão, morar no campo e evangelizar a cidade. Então, morar no campo e evangelizar a cidade. Por quê? Evitaria muitos males que a gente está vendo aqui. E principalmente está aqui falando da questão da saúde, né? Então, o ambiente material da cidade constitui muitas vezes um perigo para a saúde. E ainda o livro Ciência do Bom Viver diz: o estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio de ar poluído, água e alimento impuros, as habitações apinhadas, casas, né, obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar. Então regiões onde casas são mofadas, onde há a região de Santa Catarina tem muito esse problema, né? Então, casas insalubres, casas mais úmidas, casas que o mofo tem facilidade para se manifestar. Então, tudo isso e outros estados também, né, que tem esses problemas. Ou seja, as cidades é um lugar que, com certeza, esses males vão se manifestar. Então, estar constantemente em contato com isso é péssimo para a saúde do ser humano. Vamos olhar mais um detalhe. O ambiente da cidade, né, sugere pensamentos maus e produz fadiga e desassossego, né? Constantemente você tem que lidar com lutas, com influências negativas para a sua mente, né? Então, na cidade, você constantemente você ouve uma música tocando, você ouve pessoas bebendo, fumando, falando palavrão, né? Pessoas brigando no trânsito, morte, assassinatos, sequestros e várias outras coisas que você já sabe. Isso tudo fica mais forte,
né, quando você está na cidade, você vê isso com mais frequência, né, com mais frequência. Em vez de morar onde só se pode ver as obras dos homens, onde quer que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus. Onde a barbúria, né, e a confusão produzem fadigas e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus, né? Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Isso aqui é bem interessante, né? E paz da natureza. Então, olha só, a gente está percebendo aqui, vendo, que o ambiente da cidade sugere pensamentos maus, né? Então, como evitar isso? Bom, aí, enquanto morarmos na cidade, vamos estar lutando contra isso. No campo existe? Existe, mas é menos? É menos. Então, a gente tem que escolher onde queremos morar e aonde nós morarmos, o que esse ambiente vai trazer para nós, né? Então, tudo isso deve ser considerado. Avançando mais um pouquinho, avançando mais um pouco, vamos analisar aqui, ó. Olha o que diz aqui. Bom, descanse o olhar nos campos, ainda explicando sobre a questão das influências da cidade, né, para os pensamentos. Diz aqui, descanse o olhar nos campos verdejantes. Olha só que coisa maravilhosa. Nos bosques e colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não escurecido pelo pó e fumaça das cidades. E aspirai o ar celeste e revigorador. Ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagância da vida de cidade, possais ser companheiros para vossos filhos, ensinando-os a conhecer a Deus mediante suas obras, né? E preparando-os para uma vida íntegra e útil. Então, a vida no campo, ela proporciona essas coisas que nós estamos vendo aqui, ó. E vocês podem ver que os textos estão relacionados muito com a família, tá? Então Deus está preocupado com a família, com as crianças, com os filhos, com a nova geração que vai vir. Que tipo de geração vamos ter agora, né? Vocês podem ver que a nova geração, eles não estudam a Bíblia, por exemplo. Então a nova geração de hoje, eles não têm tempo muito para a Bíblia. Eles estão mais preocupados em se formar, ter faculdades, ter um bom emprego, tudo isso é importante, mas não é prioridade quando se relaciona com a prioridade é ter o caráter de Cristo, né? Essa deve ser a nossa prioridade. Então, e agora? O que fazer dentro de uma cidade, né? Aquela influência negativa na educação dos filhos, bom no relacionamento entre esposo e esposa. Então, tudo isso é uma vida, a pessoa tem que agora viver para trabalhar desesperadamente, né? Cair no ritmo do sistema, né? Existe um sistema que aprisiona a sociedade, então a pessoa agora tem que ser escravo desse sistema para poder se manter e poder se alimentar. Então, a vida no campo é um lugar que você pode produzir alimentos, você pode educar os filhos sem influências da cidade, sem a educação de rua, né? Mas sem a educação verdadeira. Então, os elementos que Deus criou, né, da natureza, é excelente para educar e falar sobre o Deus Criador. Então, nós estamos vendo aqui que existe um plano de Deus, né? Existe um plano de Deus para todos nós. Mais um pouco. Desvantagens ainda das cidades. As cidades em breve serão visitadas com juízos de Deus. Isso é uma verdade que nós conhecemos. As cidades serão visitadas pelos juízos de Deus. Vocês estão vendo aí alguns juízos acontecendo, né? Então, catástrofes, nós vamos ver aí furacões, tufões, ciclones, enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul e outras cidades. Então, vão ser visitadas pelos juízos de Deus, tá? Nos Estados Unidos, cidades sendo queimadas, Hollywood, né? Cidade de Hollywood, toda queimada. Então, ou seja, morar na cidade nós estamos correndo esse risco, porque o pecado está aumentando, aonde o pecado aumenta, né, Satanás tem espaço, e mais os juízos de Deus também vai vir. Então, o que fazer diante disso, né? Está próximo o tempo em que as grandes cidades serão destruídas, e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Deus diz que eles precisam ser advertidos. Que o povo de Deus tenha o senso
da destruição iminente de milhares de cidades agora quase entregues à idolatria. Então é um chamado ao povo de Deus ter o senso, ou seja, usar a razão, né? Ter o senso da certeza, né? Que as cidades em breve serão destruídas. Destruição iminente, rápido, né? Das cidades. Por quê? Porque elas estão completamente, praticamente quase entregues à idolatria. E nós vamos ver que as cidades estão entregues à idolatria, né? Então, desvantagens de morar nas cidades, nós estamos vendo que elas em breve serão destruídas. E o que vamos fazer, né? Então, aos poucos, a gente está vendo isso acontecendo aí. Bom, vantagem na vida do campo. Nós comentamos alguma coisa, mas vamos analisar aqui, ó. Vantagem na vida no campo. Distância, né? Nós vamos ver aqui, distância da corrupção moral. Morar no campo é melhor. Você fica mais distante da corrupção moral. Outra coisa importante, oportunidade de desenvolver o caráter através dos contratempos, né? A vida no campo, irmãos, ela também tem contratempos. O que significa isso? As próprias dificuldades do campo é um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter. Quando você vai fazer, um exemplo, uma plantação de pé de laranja, um exemplo, você precisa limpar, escolher o terreno, você precisa cuidar do terreno, preparar o terreno, limpar o terreno. Tudo isso exige pensamento, exige oração, exige esforço físico, exige planejamento. E a terra, a própria terra, a dificuldade de trabalhar com ela, ela é um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter. Paciência, perseverança, né? Ter realmente abnegação, está determinado mesmo em fazer uma plantação para gerar comida para a sua família. Então tudo isso vai moldar o caráter, né? Vai ajudar na mudança. Estou falando algumas coisas, mas tem muito mais, né? Então, paciência, humildade, fé, mansidão, domínio próprio, tudo isso o campo exige de nós termos e nos ajuda a desenvolver isso e rogar a Deus essas coisas para a nossa vida, né? Então, olha o que Deus diz aqui em Gênesis, né? Gênesis 3, 17 a 19. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, carbos também te produzirá, e comerá a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Deus falou claramente para Adão, né? Então, todos nós sabemos que realmente isso aqui está se cumprindo, né? Então, a terra se tornou muito difícil para poder você produzir alimentos. Entretanto, é uma ciência, né? Produzir alimentos no campo é uma ciência, exige confiança em Deus, exige fé, perseverança, buscar conhecimento de Deus e sabedoria, estudar sobre o assunto, e aí então para você ter, vamos dizer assim, sucesso, né, na vida no campo, na questão do plantio. Então, a vida no campo, com as suas dificuldades, é um instrumento de Deus para mudar o nosso caráter, tá bom? Isso aqui é bem interessante, nós analisarmos essas questões. Vamos analisar mais um pouco. Olha só. Contribui para a segurança e economia. A vida no campo contribui para, o que mesmo? Segurança e economia. Uma das coisas, né? Quando você está na cidade, você é bombardeado com propagandas, né? Para você comprar alguma coisa. Então você gasta, gasta e gasta, você ganha e gasta, gasta e ganha. Seu cartão de crédito, né? Está sempre aí esperando você pagar, né? A próxima fatura. Então, na vida no campo, você não vai ter essa influência constante, né, de coisas, de propagandas para você gastar o seu dinheiro. Então, você vai poder economizar mais, né? Então, de diversas formas, você consegue economizar mais. Por isso que pessoas tão pobres conseguem viver no campo feliz da vida, né? Quando vai para a cidade, já não consegue mais se sustentar. Mas no campo, você pode ver muitas famílias, ó, anos e anos e anos morando no campo, pobre, pessoas pobres, mas consegue comida, consegue dormida, consegue um estilo de vida saudável, e elas conseguem viver, criar filhos e filhos, netos no campo. Mas se pega essa mesma família e coloca na cidade, ela não consegue viver, porque é muito gasto, é muita coisa, é luz, internet, água, tudo que vocês imaginarem. Não que no campo não esteja, né? Mas o acúmulo é maior, você precisa comprar. Na verdade, né? O mundo coloca que você precisa comprar.
Então você acaba sendo levado como uma correnteza, né? A gastar, gastar, gastar. Olha só o que acontece aqui. O lar adventista diz assim, ó, repetidas vezes o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as para o campo, onde podem produzir suas próprias provisões, né? Pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. E esse futuro está bem perto de nós. Nós já chegamos nele, né? Falta só poucos passos para entrarmos de maneira bem decisiva nesse ponto de comprar e vender, ou seja, não poderemos comprar e nem vender. Então, o adventista do sétimo dia, que guarda o sábado verdadeiramente, realmente será provado na questão de comprar e vender, tá? Então, e aí, o que vamos fazer nessa hora? Onde vamos encontrar o alimento? Então, Deus já está orientando o seu povo para prover alimentos para ele, para a sua família, né? Então, nós precisamos também pensar nisso, tá? Isso aqui é muito importante. Olha só que interessante. Se nós analisarmos aqui algumas vantagens da vida no campo, desenvolvimento de habilidades práticas, condições de desfrutar de uma dieta saudável, melhor qualidade de água, ar puro, né? Qualidade de água, ar puro é bem fácil já de entender, né? E o desenvolvimento de habilidades práticas? Bom, muitas vezes as pessoas não sabiam, um exemplo, capinar, né? Uma coisa bem mais simples, mas muitas pessoas nunca capinou, nunca pegou nenhuma enxada. Então, quando ela vai para o campo, ela vai aprender a capinar, um exemplo, cuidar da terra, né? Podar, limpar, cuidar, como combater as pragas. Então, tudo isso exige fisicamente e mentalmente da pessoa. Isso é bom para desenvolver as habilidades práticas, né? Trabalhos práticos, preparar uma boa comida, construir um celeiro, construir uma cerca, e assim tudo isso, um portão, tudo isso, uma horta, tudo isso vai ajudar no desenvolvimento físico. Isso tudo a pessoa não precisa fazer o dia inteiro, porque o ponto aqui é que a vida no campo você consiga separar um tempo de qualidade para evangelizar as pessoas ali mais perto de você. A cidade mais perto, você poder ir e evangelizar as pessoas mais perto de você. Tá bom? Condições de desfrutar de uma dieta saudável, né? Você planta na horta orgânico, o alimento orgânico, leva para a sua mesa e você tem um alface, um couve com gosto de verdade, né? Então, produzido em um lugar que você preparou, você plantou, você colheu, você comeu. Então, uma alimentação saudável, né? Então, isso é bem interessante para considerarmos. O exercício físico, né? No campo, com certeza, você vai praticar o exercício físico, a não ser que a pessoa está no campo, mas não quer praticar, né? Fica mais dentro da casa. O ideal é que você saia para todos os dias você consiga, né? Ali, todos os dias de segunda a domingo, né? De segunda a domingo você poder ter atividade física ali no lugar que você mora, no campo. Então, conserta uma coisa, limpa outra, roça ali, conserta aqui, conserta a casa ali. Isso é muito maravilhoso. Mas lembrando sempre que você deve reservar, separar um tempo de qualidade para fazer o evangelismo da cidade mais perto de você. Então, olha só, exercício físico, né? Viver no campo lhe será benéfico. Vida ativa, ao ar livre, desenvolve a saúde tanto na mente como do corpo, tanto da mente como do corpo. Devem ter um jardim para cultivar, onde posso encontrar ocupação agradável e útil. Olha só que coisa tremenda, isso é a orientação de Deus. Nós estamos lendo Bíblia e Espírito de Profecia, e essa é uma mensagem que o povo de Deus deve considerar, irmãos. Todos nós devemos considerar essa mensagem e pedir a Deus em oração, né, para que Ele nos ajude a viver essa mensagem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Deus, todas as mensagens de Deus, Deus coloca disponível o poder para viver. Então, todas as mensagens que Deus nos dá, Ele tem o poder para nos ajudar a viver aquela mensagem, tá bom? Olha que interessante, facilita o sustento próprio. Isso aqui é muito importante. A vida no campo ajuda a pessoa a ser autossustentável. Como assim, né? Proporciona tanto os meios como o incentivo para uma vida útil, industriosa e independente, tá? No caso, sustento próprio. A pessoa se sustentando com
os meios ali, né, e as condições que ela tem. Então, a pessoa planta, a pessoa constrói, a pessoa faz coisas que ela consegue conseguir recurso, dinheiro. Um exemplo, uma plantação de alface, né, uma plantação de laranja, uma plantação de diversas outras culturas, né? E você consegue não só para você se manter, mas também para vender para as pessoas que moram na cidade mais próxima. Tá? Você planta, não sei, morango, você planta coisas que realmente é, as pessoas querem todo dia. Um exemplo, as pessoas comem salada, a maioria, né? Nem todos, mas boa parte das pessoas comem salada todo dia. Então, todo dia, todo dia, todo dia. Então você pensa bem, calcula bem, analisa a cidade mais próxima, vê onde você poderia vender para o mercado. Você tem que, é uma questão industriosa, dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. Até pegar aquele ritmo forte, né, do o exemplo do mercadinho, né, mais próximo, poder comprar de você. Então é um processo que você vai fazendo, tá? Muitas vezes você tem que fazer um MEI, né, para eles poderem comprar de você, e você consegue fazer algumas coisinhas ali que dá para avançar. Eu estou falando de uma coisa já de MEI, né, de uma coisa mais avançada, mas você pode vender sem precisar do MEI, né? Então, mas você pode pensar em coisas assim, industrializadas, de indústrias no campo, né? Não industrializados, né? Mas de, vamos dizer assim, de uma figura mais de indústria. Você pode produzir, tá, bastante para também vender. Aí, e ter um tempo, sempre guardando, né? Sempre lembrando, ter um tempo para evangelizar a cidade mais próxima. Porque senão você vai voltar uma vida de rotina da cidade no campo. Não é esse o propósito. Mas ao mesmo tempo você pode também produzir e montar sua mini, vamos dizer assim, empresa no campo, para ser autossustentável, tá bom? Isso aqui é bem interessante. Ecomodos, incômodos, na verdade, né? Incômodos da vida no campo. A vida no campo tem alguns incômodos. Olha só, vamos analisar. Então, e isso faz parte, né? A vida no campo, ela traz algumas coisas que ajudam na moderação do caráter. E uma delas é os incômodos também, tá? Vamos ver algum deles. Vamos analisar algum deles aqui, ó. Primeiro, distância de lugares importantes, né? Para alguns é bom, para outros não é bom. Então, distância de lugares, no caso das cidades, né? De lugares importantes. Um exemplo, posto de saúde, algumas pessoas frequentam muito posto de saúde, supermercado e tudo mais, né? Faculdade fica um pouquinho mais distante. Acesso dificultoso. Muitas vezes algumas pessoas, né, alguns sítios têm acesso mais dificultoso, estrada um pouco mais difícil de chegar, né? Precisa de um carro tracionado, um carro melhor para chegar até o sítio. Então, exige esses detalhes aí também. Dificuldades com esgoto, energia, telefonia, né, no caso telefone, internet e etc. Então, diminui essa carga, né? Acaba vindo ficar um pouco mais difícil você ter essas coisas. Assim, energia você vai ter normal, né? Esgoto, aí você vai ter que produzir o esgoto ali que você vai precisar construir, né? Uma fossa, um esgoto específico, né? Algumas pessoas têm facilidade, né? Dependendo do sítio, o esgoto já está pronto, apenas você tem que jogar lá, canalizar para cair no esgoto geral. Bom, tem todas essas dificuldades aí que é necessário, que realmente acontece. Mas isso aí não impede, pelo contrário, é mais um instrumento para nos ajudar a ser perseverante, né? A dificuldade de trabalhar no solo. Tem pessoas que nunca trabalhou com horta, um exemplo. Então ela vai ter que aprender a trabalhar com horta, com plantação, tá bom? Então tem pessoas que nunca trabalhou na vida com isso. Então é um momento de aprender. Trabalhos, no caso, trabalhosos, né? Trabalhoso manter a casa e arredores limpos e bem ordenados. Então exige um trabalho, né? Nesse caso, que é um trabalho mais dificultoso de estar mantendo o mato, né? Assim, dentro da altura ideal. Então, constantemente você vai precisar roçar, cuidar ao redor da casa, manter o redor da casa limpo, para evitar problemas, né? Então, você precisa deixar o ambiente da casa ao redor limpo, as crianças poderem brincar tranquilamente.
Então, existem os animais peçonhosos, né, que você tem que estar sempre tendo cuidado, por isso tem que deixar o ambiente limpo. Isso tudo não impede, pelo contrário, Deus pede, vá para o campo, mas nós devemos o quê? Com a ajuda de Deus, ser prudente, como Deus ensina, e fazer a nossa parte, né? Evitar coisas que podem prejudicar. Por isso que exige mais trabalho, mas é muito bom esse trabalho. Tá? É um trabalho que é benéfico, esses cuidados que devemos ter com o ambiente onde vamos morar ali no campo. E olha só, não é fácil encontrar mão de obra competente no campo. Um bom predeiro, um bom pintor, né, um bom eletricista, então um pouco de bom mecânico. Então é um pouquinho mais difícil, porque eles ficam mais na cidade. Entretanto, todavia, é o momento de você aprender, é o momento de você procurar o mais perto, né, o mecânico mais perto, um eletricista, você vai aprendendo como fazer, né, um encanador, você vai aprendendo como você mesmo vai fazendo esse trabalho, aprendendo a fazer. Existem muitos vídeos no YouTube, muitas aulas, cursos, que você pode aprender a fazer essas coisas e começar a fazer lá onde você vai morar, no campo. Então, tudo isso é bom para desenvolver a mente, né, e o corpo de cada um de nós. Bom, olha só que interessante. Uma pessoa, a vida no campo, né, e a questão de um lar agradável, um lar cristão, algumas características de um lar cristão. Ordem, limpeza, a vida no campo exige, né, e é necessário termos ordem e limpeza, um lugar agradável, bonito. Então, tudo isso é importante. A limpeza, o asseio e a ordem são indispensáveis na própria administração da família. Então, muitas pessoas muitas vezes vão para o campo e elas não se cuidam, né? E aí, o que acontece? Fica uma vida no campo desleixada. E não é isso que Deus está dizendo. Você vai manter mais ainda o padrão, levantar mais ainda o padrão e no padrão de Deus, né? Que Deus deseja para a sua igreja, para o seu povo. Então, sua casa deve ser uma casa limpa e bem ordenada, né? A felicidade, aqui diz a palavra de Deus, né? A felicidade não se encontra em exibição vazia, né? Quanto mais simples a ordem de uma casa bem organizada, mais feliz será o lar. Então, a questão de ter uma casa no campo, uma vida no campo, bem ordenada, limpa, né, uma casa limpa, bem ordenada, não significa que você tem que ter móveis caros, tá? Não significa que você tem que ter cortinas caras. Não é isso que Deus está dizendo. Mas coisa simples, limpa, bem ordenada e bem cuidadinha. Né? Você entra em uma casa de taipa, somente de taipa. Não sei se vocês sabem que é casa de taipa, né? Casa de barro, assim. Então, você entra em uma casinha de bairro, tudo limpinha, tudo organizadinha, é maravilhoso morar em um lugar assim. Então, é simples, é de barro, mas é bem bonitinha, é bem organizada, é bem feita. É, é uma mansão, né, feita de barro. Mas assim, de coisas simples, de coisas humildes, é isso que Deus quer. Simplicidade, né, e limpeza, isso é importante. Tá? A vida no lar, a vida no campo, exige que a pessoa ela possa se cuidar, né? Uma coisa muito importante, atrativos para as crianças, né? O lar deve ser, para as crianças, o mais atrativo lugar do mundo. Então, morar em qualquer lugar desse mundo, né? E falando do campo, a casa tem que ser atrativa para os filhos. As crianças têm que almejar, né? Crescer tendo aquela visão, aquela imagem do lar como o lugar mais agradável do mundo. Outra coisa importante, o ambiente é agradável, né? Facilidade, facilidade que propõe o trabalho. Então, é o momento dos pais poder compartilhar com os filhos, ensinar para eles, para que eles sejam trabalhadores, filhos que possam ajudar nas atividades do lar, fazer os trabalhos domésticos, dar atividades para ele roçar, varrer, limpar, dar comida aos animais, né? Tem ali um cavalinho, um cachorro, um gato, galinhas, né? Alguns que criam, ou seja, os filhos poder ajudar nos trabalhos na casa e também fora da casa, ali no campo, no ambiente. Eles vão aprendendo a ser úteis, ser prestativos, ser trabalhadores dedicados. Eles vão aprendendo isso já dentro de casa, né? Na vida no campo. Olha só, resolvam os competentes do lar a viver de maneira mais sábia,
seja vosso primeiro objetivo tornar o lar aprazível. Cuidai em providenciar as condições que amenizam o trabalho e promovam a saúde e o conforto. Então, a vida no campo não é para você ficar ali se matando, vamos dizer assim, né? Não ficar ali se afatigando com muito trabalho ao ponto que você não tenha tempo para os filhos. As crianças ficam extremamente cansadas ao ponto de não conseguir aproveitar bem a vida no campo. Então, eles têm que ter trabalho, você precisa ter trabalho no campo, mas seja temperante, né? Seja sábio para aproveitar bem a vida no campo, com trabalho, com descanso, com atividades, com lazer com os filhos. Então, o trabalho já tem que ser um lazer, né? Fazer do trabalho já algo aprazível, algo bom, algo que traga felicidade. Então, ensinar os filhos a agradecer a Deus. Você está capinando, fazendo a horta, está difícil ali, mas ele tem que se sentir feliz com aquilo, né? Isso tem que ser ensinado, tem que ser conversado, educado, para que os filhos consigam entender o plano de Deus com a vida no campo. Então, mais um pouquinho, olha só que interessante, outras características do lar, né? Guardar contra desnecessários adornos e ostentações. Então, ou seja, uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto não proporcionam as condições essenciais a uma vida útil e feliz. Então, as pessoas muitas vezes, na cidade você acaba sendo tentado mais, né? Mas no campo também existe essa tentação de você querer um ambiente muito luxuoso, né? Um ambiente muito trabalhado, né? Mobília muito trabalhada, muito cara, que você acaba perdendo o foco, né? Você precisa ter algo de qualidade, ter uma mobília boa, um móvel, uma madeira boa, ou um móvel, né, que possa durar, que possa ser bonito, durável, mas que não seja caro, né, para você não gastar seu dinheiro de maneira assim, só para ter algo muito que vai chamar muito a atenção das pessoas, por exemplo. Então, não é esse o plano, não é esse o plano de Deus para nós, né? Mas que a gente tenha algo bom, bonito, durável, né, bem feito e com preço agradável, um preço que vale a pena, tá bom? Então, isso é importante também para nós fugirmos da ostentação, tá? Ostentação, né? Apenas mostrar que tenho, vou dizer que temos. Então, isso não é interessante, não é esse o plano de Deus. Isso não modela o caráter para ser o caráter de Cristo, né? Pelo contrário, vai nos conduzindo mais ali para o caráter do inimigo, né? Então, ambição e tudo mais. Isso aí não vem de Deus. Então, avançando mais um pouquinho, simplicidade no mobiliário da casa, nesse caso, né? Os seus móveis da sua casa. Nós estamos entrando em detalhes aqui, tá, irmãos? Como móveis da casa, esses detalhes, tá bom? Ó, mobílias trabalhadas e custosas representam não somente um desperdício de dinheiro, mas daquilo que é 1000 vezes mais precioso. Elas trazem para a família pesado fardo de cuidados, labores e perplexidades. Então você compra uma mesa muito cara, você tem que ficar cuidando dessa mesa, você tem que qualquer coisa que quebra, você já não vale mais nada, né? Então você muitas vezes acaba brigando com os filhos porque os filhos deixa derramar não sei, um suco, né? Um pouco de feijão em cima do carpete ou da cadeira acolchoada, então já vira um problema. Bom, só um detalhezinho que eu estou falando aqui, né? Mas assim, ou seja, simplicidade no mobiliário. Então, os seus móveis da sua casa no campo, mais simples, melhor, gente. Mais bonito, agradável, mais simples é o melhor, tá bom? Então, temos orientação de Deus em relação até mesmo aos móveis da nossa casa, tá bom? Belos arredores, né? Como é que vai ser o arredor da sua casa, né? Ao redor da sua casa. Vida no campo, né? Deus deseja que circundemos nossas habitações com beleza das coisas naturais. Olha só, quase todos os moradores do campo, se bem que pobres, poderiam ter ao redor de suas moradas um pedaço de gramado, algumas árvores de sombra, arbustos floridos ou flores fragantes, e muito mais que os adornos artificiais contribuirão
para a felicidade do lar. Olha só que coisa tremenda. Trarão para a vida doméstica influência amenizante, aperfeiçoadora, robustecendo o amor da natureza e atraindo mais os membros da família uns para os outros e para Deus. Só falando do ambiente ao redor da casa, tá? Isso tudo é característica de um ambiente ao redor de uma casa. Como é que vai ser o redor da sua casa no campo? Olha, grama, jardim, flores, tudo que possa trazer beleza para o ambiente, natural, não artificial. Então, tudo isso é uma influência positiva para a sua família e para você. Quando você olhar, abrir a janela, a porta, ver aquelas flores, aquele jardim, aquele gramado, gente, eu fico só imaginando, eu fico assim, não vejo a hora, né, de estar em um ambiente assim. Eu estou falando para vocês, mas ainda não moro no campo. Não moro porque não quero. Eu estou orando a Deus para que Deus nos ajude. Nós temos o sonho da escola missionária, mas que vocês, a maioria de vocês conhecem. Então, nós estamos orando a Deus para um lugar no campo, um terreno, clamando a Deus para que Deus nos conceda um lugar, um terreno, para poder morar no campo e ter uma escola missionária lá, né? E lá poder estar eu, minha esposa e minha filha, a gente poder morar e avançar ali. Por enquanto, eu estou aqui na cidade pequena, mas não tão pequena, né? Uma cidade de médio porte, aqui em Santa Catarina, como obreiro bíblico, como missionário, né? Voluntário aqui, pregando aqui, dando estudos bíblicos nessa cidade, mas sonhando com o plano de Deus para avançar o mais rápido possível, conforme Deus abrir as portas para o campo, e quero essa vida para mim também. E lá também ser uma escola missionária, né, para formar missionários. Um quintal embelezado com árvores e alguns arbustos a conveniente distância da casa tem uma influência salutar sobre a família e, se bem cuidado, se mostrará benéfica à saúde. Interessante isso aqui, essas orientações detalhadas, né, que Deus dá aqui através de Ellen White. Então, a distância conveniente da casa, né, ter arbustos, ou seja, não é interessante que as árvores e arbustos, né, possam impedir a luz do sol bater na parede da sua casa. Então, na sua casa no campo, você precisa deixar o sol bater nas paredes, no teto, ao redor, o sol poder fazer todo o trajeto dele e pegar toda a sua casa, né, o trajeto que ele faz, né? Ou seja, você colocar muitas árvores assim perto da sua casa, você vai impedir o sol bater nela, então não é bom, porque a possibilidade de ela ficar salubre, né, insalubre, e pegar mofo, essas coisas é maior. Então, quanto mais seco, né, o ambiente perto da sua casa, mais enxuto, melhor. E o jardim fica ali pertinho, mas um jardim baixo, né? Um jardim baixinho, afastado, né, o suficiente para que você possa ter limpeza ao redor e ter o jardim ali também ao redor também, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo, né, orientações específicas e detalhadas. Evitar ambiente denso. O que seria isso, né? Árvores de sombra, nós estamos falando sobre isso, né? E arbustos cerrados e denso ao redor da casa a tornam insalubre, pois impedem o ar, no caso, a livre circulação do ar e os raios do sol. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Em consequência, a umidade toma conta da casa, especialmente nas estações de chuva, né? No caso, chuvosas. Isso aqui é bem interessante. Boa ventilação, luz solar é muito importante. Nas construções de edifícios, seja para fins públicos, seja para morada, deviam tomar cuidado de providenciar quanto à boa ventilação e à abundância de luz. Olha só as instruções de Deus. Na construção de casas, de especial importância assegurar perfeita ventilação e abundância do sol. Haja o que mesmo? Uma corrente de ar e quantidade de luz em cada aposento da casa. Então é necessário, né? Os quartos de dormir devem ser colocados de maneira a terem ampla circulação de ar noite e dia. Nenhum aposento é apropriado para servir de dormitório, a menos que possa ser completamente aberto todos os dias ao ar e ao sol. Ar e sol tem que ser abundante dentro da nossa casa. Se não tem, irmãos, não é uma casa adequada para morar. Então, doenças vão surgir de uma casa que não tem essas características que acabamos de ler aqui, tá bom? Sol e ar tem que estar em abundância ali dentro.
Olha só, construir em terreno alto, enxuto e com suficiente esgotamento, né? Ou seja, ou quanto possível, os prédios destinados a servir de moradia devem ser situados em terreno alto e enxuto. Isso garantirá um lugar seco, né? Um lugar seco, prevenindo o perigo, né? Prevenindo o perigo de doenças contraídas pela umidade e a podridão também. Esse assunto é uma demasiada frequência. Esse assunto é, com demasiada frequência, considerado muito levemente, ou seja, as pessoas não consideram muito a questão da construção de uma casa, né? E Deus orienta até como construir uma casa e com o ambiente como deve ser. Saúde frágil, doenças sérias e muitas mortes são o resultado da umidade e da podridão de lugares baixos e com deficiente esgotamento, ou seja, lugares úmidos, né? Então, evitar construir em lugares úmidos, casas úmidas, casas mofadas, casas que não bate sol, não entra ar. Evita essas casas, não construam casas assim e nem compram casas assim. Então, evitem essas situações, muda, procura um lugar mais enxuto, mais saudável possível para você fazer sua casa no campo, tá? Bom, construção econômica, né? Não deve haver extravagância na construção de belos lares. Você vai construir no campo, construir uma casa que você não precise gastar tanto assim, né? Gasto suficiente para ter uma casa como a gente está vendo até agora. Uma casa saudável, podemos resumir assim, tá bom? Então, economia na hora de construir é muito importante, tá, gente? Então, tem que pesquisar. Eu pesquiso muito sobre isso em relação à construção de casa, principalmente falando da escola missionária. Então a gente precisa saber bem como construir uma casa, no campo, no caso, né? Então é muito importante, você consegue encontrar várias casas baratas, boas e adequadas para você poder construir, tá bom? Então, bem interessante. Só mais um pouco. Terra a ser cultivada, né? Embora a casa possa ser pequena, haja contudo terra suficiente para que possa ser cultivada, tá bom? Casa pequena e terra para cultivar. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terra para cultivo, onde possa ter pomares e onde possam cultivar vegetais e pequenos frutos que tomem, né, o lugar da carne, substituir a carne por alimento saudável, né? Ela diz aqui, pequenos frutos que tomem o lugar da carne, tão maléfica a vital corrente sanguínea que flui através das vidas. Então, até para o vegetarianismo, o campo é melhor. Então, precisamos ser vegetarianos, sim, mas qual é a comida que vamos comer? A que você vai plantar seria o ideal, tá? Então, seria o melhor. Então, até no campo é melhor para você viver a mensagem de saúde, tá bom? Outra coisa importante, chegamos aqui na conclusão. Devemos escolher conveniência mais favorável ao nosso progresso espiritual, irmãos. Olha só, aproveitando-nos de todo o auxílio ao nosso alcance, pois Satanás porá muitos obstáculos a fim de tornar nossa marcha em direção ao céu a mais espinhosa possível, né? O mais espinhosa possível. Então, ou seja, o inimigo vai dificultar tudo que ele puder fazer para dificultar a nossa vida, ele vai fazer. Então, o que devemos fazer? Devemos confiar em Deus, dar passos, pedir forças ao Senhor para podermos avançar pela fé. Tá bom? Irmãos, hoje, né, nós temos um tempo aqui do Google Meet, 1 hora mais ou menos, ali menos de 1 hora a gente começou, e falta 2 minutos para terminar. Eu concluí essa parte aqui já, mas eu queria dizer para vocês que Deus tem um plano para nós. Deus, ele quer que a gente avance pela fé, tá bom? E eu trago essas orientações de Deus para nós nesse dia. E as perguntas vocês podem fazer lá no grupo. Manda áudio lá no grupo, tá? Manda textos para a gente poder responder para vocês lá no grupo mesmo e outras pessoas poderem ouvir também as respostas, as perguntas e as respostas. Bom, o Clênio pode lançar as perguntas, eu vou respondendo ali e vocês podem ter as informações. Mas desde já eu quero agradecer a vocês, tá? Vamos continuar estudando no próximo domingo também. Eu vou orar com vocês agora, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado por trabalharmos um pouco mais o assunto da vida no campo e o evangelismo na cidade. Eu sei que tem muita coisa para analisar,
mas o pouco tempo que temos aqui, possamos fazer aos poucos e aprendendo mais e mais de Ti. Abençoa os irmãos que aqui estão, que essas mensagens fiquem guardadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.